Olá! Bem, quase todo mundo conhece a história de Jó, né? É um clássico sobre sofrimento, paciência e, no fim, restauração. Mas e se o final que a gente sempre ouviu, aquele em que ele recebe tudo em dobro, não for o verdadeiro prêmio da história? Hoje a gente vai olhar para essa história por um ângulo um pouco diferente. Então, vamos direto ao ponto. A grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa: o que Jó ganhou de verdade no final de tudo? Foram as ovelhas, os camelos, a riqueza? Ou foi algo muito, mas muito mais valioso? Vamos juntos desafiar essa ideia mais comum. Para começar, vamos revisitar aquela versão mais conhecida da história, sabe? Aquela que a maioria de nós aprendeu. É a versão do final feliz, simples e direto, que vai ser nosso ponto de partida. A narrativa padrão soa quase como um negócio, uma transação. Um cara bom é testado, ele passa no teste e no final é recompensado com prosperidade. Parece bem simples, não é? Mas é exatamente nessa simplicidade que a parte mais profunda da história pode acabar se perdendo. E é aqui que a gente começa a questionar. Pensa bem, se a história começa com o Jó já sendo fiel e rico, por que o grande prêmio no final seria mais coisas materiais? Não parece um pouco redundante? Isso meio que força a gente a procurar uma resposta mais profunda. Agora vamos para a nossa segunda parte, porque aqui a gente vai fundo na questão. Para a gente entender qual foi a verdadeira recompensa, primeiro a gente precisa ter a dimensão real da perda de Jó. E olha, ela foi muito além de bens materiais. Dá uma olhada nessa lista. É. É devastadora. Jó perdeu os bens, sim, mas ele também perdeu os filhos, a própria saúde, o respeito das pessoas à sua volta e talvez o mais aterrorizante de tudo: ele perdeu a sensação de que o mundo era um lugar seguro, um lugar que fazia sentido. Então, o ponto crucial é este. A crise de Jó não era financeira, gente. Era uma crise existencial. Ele estava questionando o próprio sentido da vida, da justiça, da sua relação com Deus. Era uma dor que atingia a alma. E é muito importante lembrar disso. Jó não era um super-herói de pedra. Ele era humano. Ele chorou, ele questionou, ele sentiu raiva. Ele não gostava de perder, assim como nenhum de nós gosta. É essa humanidade que torna a jornada dele tão poderosa. Agora a gente chega no coração da nossa análise. Este é o verdadeiro ponto de virada na história de Jó. É um momento em que a perspectiva dele, e a nossa também, começa a mudar de verdade. Essa declaração de Jó, uau, ela é talvez a frase mais importante do livro inteiro. É aqui que a verdadeira recompensa começa a aparecer. É uma mudança radical de perspectiva. E olha que interessante essa comparação. Antes da aprovação toda, o conhecimento que Jó tinha de Deus era meio teórico, sabe? Baseado no que ele ouviu falar. Uma fé que ele herdou da família, da cultura. Depois, não. Depois se tornou algo real, pessoal. Uma fé forjada na experiência. E isso mostra um paradoxo incrível. Foi justamente a perda, o sofrimento, que o forçou a ir além de uma fé confortável. A vida boa, a prosperidade, nunca teria exigido esse nível de busca, essa profundidade toda. Então aqui a gente define a verdadeira recompensa. Não foi o que ele recebeu de volta por fora, mas a transformação que aconteceu por dentro. Bens materiais vêm e vão, mas essa intimidade, essa experiência de ver a Deus, isso é eterno. Vamos em frente, porque essa nova forma de ver a história de Jó não fica só lá no passado, não. Ela revela uma tensão muito real que todos nós podemos enfrentar na nossa própria jornada de fé hoje em dia. Essa é a grande tensão. A gente admira a profundidade da fé de alguém como Jó, mas quem é que quer passar pelo processo que gerou essa fé? Queremos chegar no destino, mas evitamos a jornada dolorosa. Este slide mostra bem a diferença. Uma fé mais imatura é quase um contrato. Eu obedeço, Deus me abençoa. A fé madura, a fé que Jó alcançou, reconhece a soberania de Deus. É uma fé que continua firme, mesmo quando as respostas não vêm. E tudo isso nos leva para a nossa parte final. Porque a história de Jó não apenas nos conta algo, ela nos pergunta algo. E as perguntas que ela levanta são bem desconfortáveis, mas essenciais. Tem uma certa ironia no jeito que a gente lida com essa história. A gente aplaude o final feliz, a restauração toda, mas evita a todo custo o caminho de perda e questionamento que levou Jó até lá. Vamos parar e pensar nisso por um momento. E se a verdadeira medida da fé não estiver na abundância, mas na persistência durante a ausência? Quando parece que não tem recompensa nenhuma, o que sobra da nossa crença?
Essa é a pergunta mais difícil de todas. Se a história terminasse com Jó ainda no sofrimento, mas tendo visto Deus, isso seria suficiente? Para ele? E para a gente? E aqui está a conclusão da nossa análise. Enquanto a busca é por coisas, Deus é apenas um meio para um fim. Mas quando a busca é por Ele mesmo, ele se torna o próprio fim, a recompensa final em si mesma. Talvez o maior teste não tenha sido de Jó, mas seja o nosso. A história dele termina, mas a pergunta que ela deixa no ar ecoa até hoje. Se tudo pelo que trabalhamos, tudo que amamos, for tirado, o que de fato sobra?